Salve, salve galera! Vamos dar continuidade ao nosso estudo de termoquímica. Vamos para mais uma videoaula. Essa aqui é a quarta videoaula, já tem 3 de termoquímica aí. Se você perdeu alguma delas, volta lá, tu não pode perder essas videoaulas pela sequência do conteúdo, beleza? E hoje nós falaremos sobre os tipos de entalpia. Na realidade a gente vai falar sobre uma delas, que é a entalpia de formação. Então dá logo um like nesse vídeo, olho na tela e vem comigo. Muito bem, galera. O negócio é o seguinte, ó. Nas aulas anteriores ficou claro aqui pra gente que a variação de entalpia mostra o quanto foi liberado nos processos ESO ou quanto foi absorvido nos processos ENDO de energia, ou seja, o ΔH. A variação da entalpia mostra a quantidade de calor que foi liberado ou a quantidade de calor que foi absorvido em um determinado processo. Na nossa aula de hoje nós falaremos sobre a entalpia de formação, que é um tipo de variação de entalpia. Tá achando a coisa meio complicada? Faz o seguinte, ó, fica de olho na tela que aí a coisa vai já ser esclarecida para ti, ok? Conceito de entalpia de formação, entalpia padrão de formação, também chamado de calor de formação. É a entalpia envolvida na formação de um mol de uma substância a partir de seus constituintes na condição padrão. Num primeiro momento, esses termos aí parecem muito complexos. Se você prestou atenção, alguns termos foram destacados em vermelho. A gente vai explicar cada um deles para que a coisa fique bem clara. Vamos olhar para a tela aí. De novo, também chamada de calor de formação. Então, calor de formação é sinônimo de entalpia padrão de formação ou simplesmente entalpia de formação. São sinônimos. Ela é a entalpia, ou seja, o ΔH envolvido na formação. Ei, vem para cá. Primeira coisa, tu precisa lembrar que nós estamos falando de processo. Um processo que inicia e um processo que termina. Se a gente estiver falando especificamente de reação química, toda reação química ela começa nos reagentes e finda nos produtos. Os reagentes vocês já aprenderam que são consumidos ao longo do processo, enquanto que os produtos são produzidos, ou melhor dizendo, são formados. Como o texto diz que é o calor envolvido na formação, olha a dica importante, a entalpia de formação tem a ver com os produtos de uma determinada reação. Se você quiser relacionar a entalpia de formação, já sabe que ela vai se relacionar com um dos produtos, com a substância que aparece no produto da reação, ok? Dá uma olhada para a tela. Não basta apenas formar a substância, tem que formar especificamente aqui, ó, um mol. Um mol de uma substância a partir de seus constituintes na condição padrão. Márcio, mas o que é essa tal condição padrão? A condição padrão é o estado em que as substâncias são encontradas na natureza, digamos que a 25 graus Celsius, nas chamadas condições normais de temperatura e pressão. Vou te dar um exemplo aqui, tá? A água talvez seja o exemplo mais gritante disso daí. Você sabe que a água pode assumir os 3 estados físicos, o sólido, o líquido e o gasoso. Você aprendeu que a água ela começa a ficar no estado sólido a partir de 0 graus Celsius, ok? Então, a 0 graus Celsius, a água apresenta-se no estado sólido. A água sofre a ebulição, o ponto de ebulição da água é a 100 graus Celsius. Então, entre 0 e 100, a água fica no estado líquido. Ou seja, a 25 graus Celsius, a condição padrão, o estado normal da água é o estado líquido. E essa condição padrão serve para todos. Por exemplo, o oxigênio a 25 graus Celsius, ele se apresenta no estado gasoso. Então, para você identificar uma determinada substância, é só você identificar a condição padrão dessa substância, é só você analisar qual é o estado físico dessa substância, qual é o estado dela a 25 graus Celsius, ok? Bom, para a gente esclarecer ainda mais, vamos para o exemplo aí, tá?
Eu coloquei aqui para vocês duas reações que, embora sejam muito parecidas, elas apresentam sutis diferenças. Nessa reação, você pode ver aqui o carbono na forma grafite reagindo com o oxigênio gasoso, produzindo 1 mol de CO2 gasoso, e essa reação, olha aqui o ΔH negativo, libera um total de 94,1 quilocalorias de energia. Na segunda reação, a gente também tem carbono, só que ele está na forma de diamante. Lá no primeiro ano foi falado para vocês de uma propriedade, tá? De um fenômeno, melhor dizendo, chamado de alotropia. E o carbono é um exemplo bem gritante da alotropia. O carbono é a base para formar grafite e o mesmo carbono é a base para formar o diamante. Toda vez que eu tenho um elemento químico que pode formar duas substâncias ou até mais substâncias distintas, esse fenômeno é chamado de fenômeno alotrópico ou alotropia. No caso aí, a gente percebe que o carbono pode assumir o estado grafite ou o estado diamante. E a reação se processa tanto com o carbono no estado grafite quanto com o carbono no estado diamante. Por sinal, essa é a primeira diferença entre as duas reações, pois o oxigênio e o CO2 estão iguaizinhos tanto em uma quanto na outra reação. Acontece que essa sutil diferença de estado entre o carbono grafite e o carbono diamante impactou lá, ó, no ΔH da reação, pois a primeira reação apresenta um valor negativo de 94,1 quilocalorias, enquanto que a segunda é 94,5. Qual desses dois valores é a entalpia de formação do CO2? Márcio, não pode ser do carbono, não? Lembra que a entalpia de formação vai se relacionar com o produto. Nas duas reações, o único produto, ou seja, aquele que aparece depois da setinha, é o CO2. Então, qual desses dois valores é a entalpia de formação? Bom, é só a gente olhar as condições. Dá uma olhada lá para a tela. Bom, está formando 1 mol de CO2, tanto na primeira reação quanto na segunda. Até aqui tudo ok. Acontece que a condição padrão do oxigênio é gasoso. A 25 graus Celsius o oxigênio se encontra no estado gasoso. Tá? Essa condição foi satisfeita na primeira e na segunda reação. O CO2 a 25 graus Celsius também se apresenta no estado gasoso. Nesse caso, a condição foi satisfeita tanto na primeira quanto na segunda. Mas quando eu olho para o carbono, eu percebo que o estado padrão do carbono, o estado normal do carbono, é mais fácil nós encontrarmos o carbono no estado grafite do que na sua forma diamante. Ninguém sai por aí e encontra de maneira barata o diamante. Por quê? Porque é mais difícil formar diamante a partir do carbono. É muito mais fácil. O padrão do carbono é a forma grafite. Sendo assim, comparando as duas reações, olha para a tela, a primeira reação se enquadra como sendo a entalpia de formação do CO2. A segunda reação tem o seu ΔH normal, mas esse ΔH não se enquadra como sendo a entalpia de formação do CO2. Vamos para mais um exemplo. Aí na tela aparece para ti a reação de formação da água. Vamos ver se esse ΔH se enquadra como sendo a entalpia de formação da água. Bom, primeira coisa, eu estou formando 1 mol de H2O? Sim, essa condição foi satisfeita. O estado normal, o estado padrão, a condição padrão da água é o estado líquido? Sim. Agora deixa eu olhar os reagentes. O H2 está no estado gasoso. É esse o estado ou a condição padrão dele? Sim. O O2 está no estado gasoso. É essa a condição padrão dela, do CO2? Sim. Nesse caso, o valor de ΔH de menos 285,8 kJ por mol equivale à entalpia de formação da água. Gente, você aprender o conceito, aquelas condições e verificar se a reação se enquadra nessas condições. É importante que você saiba isso. Dá uma olhada na tela, porque eu separei para ti uma tabelinha que traz aqui alguns valores de algumas substâncias e esses valores trazem para a gente uma informação muito importante. Bom,
pela tabela, a gente percebe que a gente tem alguns valores de calor de formação ou de entalpia de formação de algumas substâncias. Deixa eu te falar aqui uma outra informação. Esses valores são tabelados, tá, gente? Então, sempre que for cair uma questão, eles vão dar para vocês algum desses valores aí, porque eles são tabelados. Olhando na tabela, olhando aí nessas informações, vocês vão perceber algumas diferenças, mas algumas substâncias apresentam valores iguais. Eu não sei se vocês já perceberam, mas continua olhando aí, ó. Em destaque em vermelho, algumas substâncias apresentam entalpia de formação igual a 0, tá? Esses dois valores aí, nessas duas colunas, é porque o calor de formação pode ser expresso na forma de na unidade de quilocaloria ou de quilojoule, vocês já perceberam isso daí. O fato é que o Ca sólido, o O2 gasoso e o N2 gasoso aí apresentam entalpia de formação igual a 0. Márcio, por que essas substâncias apresentam entalpia de formação igual a 0? Por sinal, não são só elas, tá? Dá uma olhada na tela aí para a informação que eu vou te dar que é muito importante. Por convenção, o calor de formação das substâncias simples será sempre igual a 0. Então, não são somente aquelas 3 substâncias que apresentam entalpia de formação igual a 0, mas sim todas as substâncias simples, por convenção, apresentam entalpia de formação igual a 0. Essa informação, olha para a tela aí, gente, ela é muito importante. É uma informação que para vocês é muito importante, porque lá na frente, quando a gente estiver falando de lei de Hess, em alguns casos essa informação pode salvar a tua questão, beleza? No momento oportuno a gente vai passar para ti isso daí. Então era isso que eu tinha para passar para vocês sobre entalpia de formação, ok? No próximo vídeo a gente vai estar falando de entalpia de combustão. É só você aprender o conceito e verificar se a substância, se aquela reação atende às condições. Lembrando, quais são as condições? Formação, portanto a substância vai estar no produto. Tem que formar um único mol, ok? E todos os outros componentes da reação precisam estar no seu estado padrão, ok? Aproveita logo, dá logo um like nesse vídeo. Beijo no coração de vocês e a gente se fala no próximo vídeo. Até mais!